primeiro vídeo de 2018, a primeira leitura de 2018, que pelo menos para mim começou muito bem, porque eu resolvi pegar logo um Nobel do ano passado, Kazuo Ishiguro, com Os Vestígios do Dia, nessa edição lindíssima da companhia que está relançando todos os títulos dele. Esse é um livro que vai falar sobre o Mr. Stevens, que é um mordomo, e sobre uma viagem que ele faz logo que ele sai de férias aqui da casa onde ele trabalha, que é a Darlington Hall. O Stevens vem de uma família de mordomos, o pai dele era mordomo e ele seguiu a mesma carreira e profissão que o próprio pai dele. Ele passou mais de 30 anos trabalhando nessa casa, em Darlington Hall. Antes ele trabalhava para o Lord Darlington, mas depois esse chefe morreu e ele passou a trabalhar para um americano chamado Mr. Faraday. Esse americano, o Mr. Faraday, era muito diferente do estilo de vida e de trabalho que o antigo chefe dele levava, O Lord Darlington levava uma vida muito pomposa, muito cheia de fartura, cheia de riqueza. Não que o Faraday não tivesse, mas o Faraday, como um bom americano que é, ele leva um estilo muito mais informal, bem mais leve do que o antigo chefe dele levava, do que o Lord Darlington levava. E era algo que o Mr. Stevens, o mordomo, estava muito acostumado. Ele era uma pessoa muito formal, muito íntegra, muito consciente do lugar dele naquele trabalho, naquela função que ele desempenhava. Ele sabia que ele tinha um papel fundamental na manutenção daquela casa, e daquela estrutura muito elegante, muito sutil, muito inglesa, por assim dizer. O livro, então, vai percorrer as décadas de 30, 40 e 50. Quando o livro começa, o Mr. Faraday está voltando para os Estados Unidos de férias e ele dá alguns dias de folga, tanto para o mordomo quanto para os outros empregados da casa também. Só que o Mr. Stevens, ele nunca tinha passado tanto tempo fora de Darlington Hall, então para ele é muito estranho sair daquele lugar, porque ele mora naquele lugar. Ele vive completamente aquele ambiente, Ele não é apenas um homem, ele é um mordomo, Ele vive para o trabalho. Então, a princípio, ele resiste àquela ideia, de sair de Darlington Hall, de passar alguns dias fora daquela casa, mas quando ele recebe a carta de um antigo empregado que também trabalhou com ele na época do Lord Darlington, aliás, ele acaba resolvendo sim fazer essa viagem pela Inglaterra com o carro do patrão para voltar até a casa dessa antiga governanta que trabalhava com ele e quem sabe trazê-la de volta para assumir a antiga função que ela tinha na casa. A história é narrada toda em tom de memórias, de relembranças, à medida que ele vai chegando nas cidades, que ele vai encontrando pessoas diferentes, em situações diferentes. Ele vai relembrando o que aconteceu em décadas anteriores em Darlington Hall, quando ele trabalhava ainda para o Lord Darlington, e o livro é contado dessa forma. Ele tem todo um teor e uma aparência melancólica no texto. É bem notório como o saudosismo dele é muito vivo, em todo relato, em todo acontecimento que ele vai descrever, e isso vai permear toda a obra até o final. O Stevens deixa bem claro desde o princípio o quanto que aquela nova rotina, aquela nova vida dele, morando e trabalhando para o americano, é totalmente discrepante de como ele trabalhava antigamente para o chefe antigo. Ele tem uma preferência sim por aquele estilo de trabalho no qual ele seguia. Ele tenta fazer parte, se encaixar nesse novo modelo, mas ele não consegue, porque isso é contra a própria natureza dele, isso é contra os valores e tudo aquilo que ele acredita para o trabalho e para a função que ele executa. Então o contraste entre o estilo de vida americano e o estilo de vida britânico é muito comum e muito presente nessa história. A escrita do Kazuo aqui nesse livro ela é muito sutil, ela é muito delicada, Ele não é um livro que tenha muitos sobressaltos, não tem grandes acontecimentos. Ele é um livro que é muito polido, mas não na escolha das palavras que são usadas, não é um livro que tenha um rebuscamento, mas ele tem uma delicadeza e uma sutileza que são a peça-chave da história. Ele é um livro que é muito confortável de acompanhar, ele é muito redondinho, ele não tem assim arestas e pontas soltas, a história é muito bem amarrada e fechada no final. Ele é um livro também que vai falar muito sobre escolhas, e como as consequências dessas escolhas podem repercutir na vida da gente, seja no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito emocional. E o Mr. Stevens ele deixa isso muito evidente quando ele vai relatar tudo o que aconteceu e que é fundamental para ele ser o profissional que ele é e a pessoa que ele é. Para quem acompanha séries ou conhece Downton Abbey, esse é um livro que lembra muito tudo o que acontece lá, porque o foco da história aqui são os empregados dessa mansão, tal como acontece também na série, e é impossível você ler esse livro e não lembrar daqueles personagens, daquelas histórias e daquela aura que permeava a série.
Eu sou suspeito para falar porque eu gostava muito mesmo daquela série, pena que já acabou. Eu não cheguei nem a terminar, inclusive, mas um dia terminarei. Mas o livro, parece que ele segue essa mesma pegada, né? Ele tem uma... É como se fosse um spin-off, né? É uma história que é paralela àquilo, porque é comum, tem aspectos em comuns muito fortes entre um e outra. É um livro que eu quase favoritei, né? Eu pensando agora, não sei se eu gostei mais do Gigante Enterrado ou desse daqui, que foi o outro livro que eu li do autor. Mas a proposta dos dois são tão diferentes que eu acho que fica meio difícil comparar, porque o Gigante é mais fantasioso, né? Tem uma pegada mais medieval. Esse daqui já está mais pegado em pontos da aristocracia britânica, da convivência daquele período, né? Fala muito sobre o período entre guerras também, de como os políticos reagiam diante daqueles fatos. Tem muitos personagens e muitos acontecimentos históricos aqui dentro. É um livro que vai falar e que vai citar, por exemplo, Hitler, o próprio Churchill. Assim como no Gigante Enterrado, ele vai citar também o Rei Arthur. Então, o Ishiguro ele usa alegorias e personagens que estão permeando a lei, coisas que a gente conhece, que a gente tem noção, de que a gente já leu em livros de história, já aprendeu na escola. Então, é muito legal e muito bom encontrar isso em texto como de ficção, que ele faz e que ele faz muito bem, inclusive. Não é à toa que ele ganhou o Nobel do ano passado e muito, muito merecido. Então fica a dica de Os Vestígios do Dia, do Kazuo Ishiguro. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais que estão lá embaixo, a gente pode se encontrar e conversar um pouco mais por lá. Obrigado por ter assistido, faz algum comentário se você quiser e até mais.